Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que estamos aqui para mais uma aula. Hoje, aula importantíssima sobre o Mercosul. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação para saber quando vai ter aula. Comenta, dá aquela moralzinha, curte, compartilha com seus amigos para que a gente possa distribuir essas aulas para o maior número de pessoas possível. Então, chega de conversa, vamos lá para a nossa aula sobre o Mercosul. Então, primeira coisa a lembrar, pessoal, é que o Mercosul já tem mais de 3 décadas de existência. Tá? Então, mais de 30 anos que o Mercosul está em vigor. Né? E o Mercosul ele foi muito importante para a América do Sul por duas razões. Primeiro, porque ele surgiu bem no contexto da redemocratização. Tá? Então, os países da América do Sul que fazem parte do bloco, como Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, estavam recém-saídos de processos de ditadura militar. Então, isso fortaleceu, de certa forma, a democracia, né? E também no início do contexto da globalização. Então, veja só a importância que tem o Mercosul. Ele surge no fim dos processos ditatoriais aqui da América Latina e também no contexto onde a globalização começa sua expansão a nível mundial, uma vez lá que o Mercosul vai surgir no finalzinho do período da Guerra Fria. Então, esses dois pontos são importantes para a gente demonstrar o quão vital foi o Mercosul aqui para a América do Sul. Tá? Então, o Mercosul é um bloco econômico. Lembrando que blocos econômicos são sociedades, acordos que os países fazem a fim de melhorar suas economias. Então, os blocos econômicos dizem a respeito, a priori, a questões econômicas. E é claro que esses acordos vão se aprofundando e outras áreas vão sendo contempladas. Tá? Os fundadores do Mercosul são Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Eu troquei a ordem aqui, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E o documento, né, norteador da criação do Mercosul é o Tratado de Assunção, que foi assinado em 1991. E aqui tem uma parte bem legal. O Mercosul ele foi criado em 91, mas ele só passa a funcionar a partir de 1995, que é quando os países, né, conseguem se adaptar às regras criadas para que o Mercosul possa entrar em vigor, ok? E outro detalhe também, o presidente do Brasil na época da criação do Mercosul era o Fernando Collor de Mello e ele passa a funcionar em 95, então na época do governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Então, informações importantes aí para vocês não esquecerem, beleza? E aí, depois disso, a Venezuela vai entrar no Mercosul, né, em 2012, mas ela vai ser suspensa em 2016. Isso porque ela não conseguiu cumprir parte do que era exigido, né, para aderir ao bloco, e depois porque ela vai romper, né, a cláusula democrática. O Mercosul exige, né, que os países que façam parte do bloco sejam democracias e que não possa ser nada pode ameaçar, né, o Estado Democrático de Direito. E por último, né, o Mercosul tem os países membros, os países associados, e aqui lembrar, a Bolívia está prestes a entrar no Mercosul. Tá? E o processo de adesão, né, da entrada da Bolívia para o Mercosul já está bem adiantado, então talvez aí nos próximos anos a Bolívia configure aí como o sexto membro do Mercosul. Belezinha? Então é importantíssimo a gente lembrar dessas informações iniciais sobre o Mercosul, porque elas vão fazer diferença para nós. Tá? Então vamos lá. Ó, então, o que quer o Mercosul? Quais são as vantagens de participar do Mercosul? Né? O Mercosul ele vai permitir a livre circulação de bens e serviços. Né? Então, a livre circulação de mercadorias e a livre circulação de profissionais dentro do bloco do Mercosul. É uma das metas que o Mercosul tem. Também o Mercosul estabelece uma tarifa externa comum, ou seja, para negociações fora do bloco, né, que como diz bem, estados terceiros, né, o Mercosul tem a mesma tabela de imposto. Então, se você vai comercializar com um país do bloco, você termina comercializando com os outros membros, porque você encontra a mesma tarifa de imposto, então você encontra as mesmas vantagens. Tá? O Mercosul também tem que garantir, né, as condições adequadas para concorrência. Então, o Mercosul nivela todos os países para que a concorrência seja mais justa entre eles. E, por último, tomar medidas para fortalecer o processo de integração.
Então veja, o Mercosul é considerado hoje uma união aduaneira, mas o objetivo do Mercosul é se tornar um mercado comum. Então a união aduaneira ela oferece isenção de impostos, né, para que os países possam comercializar entre si, e também a tarifa externa comum, que é o mesmo imposto para quem é de fora do bloco comercializar com seus membros. Tá? Além disso, o Mercosul também oferece outras vantagens, como a livre circulação de pessoas. Né? Então, é importante pensar que o Mercosul é um bloco com um certo nível de desenvolvimento. E também aqui, outra coisa legal de pensar. Se a gente fosse considerar o PIB do Mercosul como se ele fosse um país, o Mercosul seria a quinta maior economia do mundo. Então é muito capital que circula no Mercosul, a produção aumentou muito nos últimos anos. Então é um sinal de que o bloco funciona, né, e que tem beneficiado seus membros. Tranquilidade? Beleza? Aqui a gente tem alguns tratados da estrutura do Mercosul que são importantes. Né? O Tratado de Assunção, que determinou a criação do Mercosul, o Protocolo de Ouro Preto, né, que conferiu ao Mercosul personalidade jurídica de direito internacional. Então, o Protocolo de Ouro Preto é quem determina, né, as leis que vigoram dentro do Mercosul e, principalmente, né, equiparou o Mercosul aos tratados internacionais, garantindo o Mercosul a um maior alcance jurídico e garantia de respeito aos direitos humanos. Não é? O Protocolo de Ushuaia, que é aquela cláusula democrática. Se o país não respeitar os princípios democráticos, ele é suspenso no Mercosul. E o Protocolo de Olivos, que é uma espécie de tribunal para resolver, né, os problemas que os países membros do Mercosul possam ter por alguma razão. Tá? Então, essas são as estruturas mais importantes do Mercosul, que são a base do funcionamento do bloco. Ok? Belezinha? Vamos lá. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os membros do Mercosul. Aí está a Casa Rosada, né, Palácio Rosado, que é a sede do Mercosul, em Montevidéu, do Uruguai. Tá? E aqui a gente tem algumas coisas importantíssimas para analisar. E a gente vai trabalhar, não por escala de importância, mas por ordem alfabética. A gente começa com a Argentina, que é um dos signatários, né, do Tratado de Assunção dos membros do Mercosul, e atualmente passa por um momento bem complicado. Tá? Vamos lá aqui dar algumas informações para vocês. Então, primeiro, a Argentina vive uma grave crise econômica já tem algum tempo. Tá? A gente pode afirmar que a Argentina está em crise econômica, pessoal, há mais de 3 décadas. Coincide um pouquinho com a criação do Mercosul. E essa crise econômica, ela é fruto de uma série de más decisões que os governos argentinos tomaram nos últimos anos. Então, uma delas foi ainda nos anos 90, quando o governo argentino decidiu equiparar o peso argentino ao dólar, né, o que promoveu uma fuga de investimentos enorme. Outra também foi o gasto público exagerado, e aí não houve um controle dos gastos, a dívida do país aumentou. Né? Fora o descontrole econômico, que levou a uma elevada inflação, depois a equiparação do peso ao dólar. Isso não funcionou porque os investimentos foram embora, houve uma evasão de divisa de dólares muito grande, e aí o peso se desvalorizou demais. Tá? Houve um aumento do risco país. O risco país ele é acreditado, né, aos países que não conseguem pagar suas dívidas. E o risco país da Argentina é muito alto. Então hoje há uma desconfiança do mercado internacional em relação à Argentina se ela vai conseguir pagar suas dívidas. Né? E aí, moral da história, muitas indústrias abandonaram o país, grande parte delas migraram aqui para o Brasil, e isso gerou desemprego, né, altas taxas de desemprego no país. Então é uma crise econômica muito grave que a Argentina passa e sem perspectiva de solução, porque é um problema que se acumula ao longo de 3 décadas. Tá? Então a Argentina não sabe como vai sair desse problema. Tá? A verdade é essa. A Argentina hoje, pessoal, também enfrenta problemas com os membros do Mercosul. Por diversas vezes a Argentina descumpriu cláusulas do Mercosul para tentar se beneficiar. Além disso, a Argentina tem problemas com o Uruguai, com o Paraguai, com o próprio Brasil, e ultrapassa muitas vezes o campo, não é só do futebol, né? São problemas
econômicos em relação a cláusulas do Mercosul, e isso dificulta o andamento do bloco. Tá? E recentemente, a Argentina passou por um processo eleitoral, né? O Javier Milei foi eleito, e aí ele tomou um pacote econômico, criou um pacote econômico para conter a crise. Né? Só que esse pacote econômico ele veio com medidas duríssimas para a população, e isso terminou gerando revoltas e manifestações por todo o país. Há quem diga, inclusive da própria imprensa argentina, que o Milei ele vai ter muita dificuldade para aplicar essas medidas, e talvez, por elas serem medidas bastante impopulares, talvez o Milei não consiga cumprir o mandato, e talvez ele sofra pressão interna, né, da própria população do país, e se fala muito que ele pode sofrer um processo de impeachment. O fato é, pessoal, que isso causa na Argentina, por conta da crise econômica e essas especulações de que o Milei poderia sofrer impeachment, isso gera certa instabilidade política. Então a situação da Argentina ela termina não por melhorar, e sim por piorar muito. Né? Então isso causa uma certa instabilidade, o mercado internacional acompanha com muita desconfiança, isso de certa forma afasta os investidores, e o país aí termina piorando sua situação. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer com a Argentina nos próximos anos, e tomara que o país consiga se recuperar. Né? E aí a gente vem para o Brasil. O Brasil, pessoal, é a melhor economia do Mercosul. Hoje é o país que lidera o Mercosul. Né? O Brasil é muito influente dentro do bloco. E termina também que o Brasil é o país que leva, de certa forma, mais vantagem em relação ao Mercosul. Então, o Mercosul é muito mais vantajoso para o Brasil do que para os outros membros. Isso é claro porque o Brasil é a economia mais poderosa do bloco. Então, o Brasil assume esse protagonismo dentro do Mercosul por ter a melhor economia. Tá? O ano de 2023 foi muito bom para o Brasil, porque o Brasil apresentou uma melhora em sua economia. Né? E aí o Brasil ficou entre as 10 maiores economias do mundo em 2023, ocupando a 9ª posição. Então o Brasil teve um processo de recuperação econômica, então isso foi muito bom. Inclusive, o Brasil voltou, né, a apresentar diretrizes para o Mercosul, exercendo a sua liderança. Né? Só que nem tudo são flores aqui no Brasil. A gente ainda tem grandes e graves tensões geradas pela bipolaridade política dos últimos anos. Isso não é bom, porque faz certas pautas não avançarem dentro do Congresso Nacional, e são pautas que o Brasil precisa avançar, que o Brasil precisa modernizar, né, a sua legislação, o Brasil precisa de mais reformas, o Brasil precisa de um plano econômico eficiente para poder continuar crescendo. E, de certa forma, essa bipolaridade política tem atrapalhado isso há muitos anos. Tá? Outra coisa também interessante no Brasil é que a gente vive hoje uma estagnação do nosso parque industrial. A nossa indústria ela tem se tornado ultrapassada em relação ao resto do mundo. Mas só para você ter ideia, quando a gente acompanha o noticiário, a gente discute ainda se o setor automobilístico deve ou não receber subsídios governamentais. Enquanto isso, países como Estados Unidos, China e a própria União Europeia estão discutindo sobre os rumos da inteligência artificial. Então, a nossa indústria parou no tempo. Isso, de certa forma, é bem ruim para o país. E a gente passa hoje por um processo de ruralização da nossa economia. Isso também não é bom. Então, a agricultura, né, a agropecuária, ela tem tomado um espaço muito grande do nosso PIB. E é quando você vê assim, mas está crescendo, está gerando renda. Só que para o agronegócio, né, crescer e estar ocupando um espaço no PIB é porque outros setores têm se retraído. E a agropecuária tem entrado aí substituindo esses setores. E isso não é bom. Né? Porque a partir do momento que a gente passa por esse processo de ruralização, nós estamos voltando ao setor primário, que é uma característica marcante dos países em desenvolvimento. Então, isso tem que ser olhado de outra forma, né, pelos nossos governantes, e a gente precisa retomar o crescimento industrial. É o que o Brasil precisa nesse momento. E aí a gente vem para o Paraguai. Só o Paraguai, nos últimos anos, ele apresenta grande estabilidade, né?
e essa estabilidade é tanto política quanto econômica, o que permitiu para o país um certo crescimento econômico. Tá? Então, por exemplo, o Paraguai vem crescendo a média de entre 4,5% a 5% ao ano. Esse crescimento, por exemplo, é maior do que o da América Latina. Então, o Paraguai vem se superando economicamente nos últimos anos, o que é muito bom. Então, encontrou-se uma estabilidade. Então, o país começou a crescer. Tá? Só que o Paraguai tem dois problemas gravíssimos no seu território, problemas que a gente conhece bem, né? Que, de certa forma, vão dificultar o seu crescimento nos próximos anos. O primeiro, o tráfico de drogas, que nos últimos anos cresceu muito no Paraguai e se tornou um problema gravíssimo, né? Inclusive com conexão direta aqui com o narcotráfico do Brasil, e a própria corrupção existente no país. Tá? Então, são problemas que vão dificultar o desenvolvimento do Paraguai nos próximos anos. Apesar de todo o crescimento, o Paraguai ainda tem grandes índices de pobreza, né? Quase 30% da população vive em situação de pobreza absoluta, né? E altos índices de concentração de renda. Mas o crescimento econômico do Paraguai tem feito com que ele tenha alavancado um grande posicionamento, tenha atraído investimentos, né? Para vocês terem ideia, durante todo esse período de pandemia, o Paraguai foi o único que não perdeu investimentos aqui dentro do Mercosul. E aí as perdas, quando eu digo que não houve, né, as perdas porque foram mínimas, não abalou a economia do país. Então o Paraguai conseguiu se manter muito forte. Então isso é muito bom, né, para o Paraguai, tá certo? E a gente tem o Uruguai. No caso do Uruguai, nos últimos anos o país conseguiu grande estabilidade política e econômica, então o Paraguai é um dos países mais estáveis do Mercosul. Do Mercosul é o país que apresenta melhor qualidade de vida, né? Também o país que tem, dentro do Mercosul, um dos maiores índices de desenvolvimento humano, IDH, né? Trabalhou muito nos últimos anos para a redução da pobreza, então isso também é um indicador legal do Uruguai, porém, né, nos últimos anos, o Uruguai tem sido surpreendido com o crescimento do crime organizado. E aí o que está acontecido? Segundo reportagens vinculadas pela grande mídia, né, CNN, G1, Veja, enfim, são os que geralmente são citados nas provas de concurso, em questão de atualidade, o crime organizado tem aparecido no Uruguai em decorrência da expansão do crime nos outros países. Então, os vizinhos de fronteira, como o Brasil, o Paraguai, a própria Argentina, os criminosos têm migrado para o Uruguai e lá tem se estabelecido. Então, um problema que o Uruguai vai ter que enfrentar aí para os próximos anos. Tá? E, por último, né, como membro do Mercosul, a gente tem a Venezuela. A Venezuela é membro do Mercosul, apesar de estar suspensa. Isso é importante a gente mencionar. Tá? Então, vamos lá. A Venezuela passa por uma crise econômica desde 2012, né, quando a gente tem a redução do preço, 2012, perdão, pessoal, desde 2014. Né, desde 2014 a Venezuela passa por uma crise econômica, quando a gente teve aquela redução do preço do barril do petróleo. Tá? Além disso, essa crise econômica, ela se tornou política, porque ela foi usada como pano de fundo para a instalação da ditadura que hoje vive a Venezuela no governo do Nicolás Maduro. Tá? Então, a crise econômica serviu de pano de fundo para um cenário para a instalação de um regime ditatorial na Venezuela. Por conta dessa situação, né, a gente teve uma migração em massa, de venezuelanos tanto para o Brasil quanto para a Colômbia. Além dessa crise, nós tivemos também, né, ela agravada por sanções econômicas aplicadas, por exemplo, pelos Estados Unidos, em função desse regime ditatorial instalado na Venezuela. Tá? Então, a situação da Venezuela é bem complicada, a inflação ficou muito alta. Né? Para piorar, falta de investimentos no setor industrial, crise de desabastecimento, então a situação da Venezuela ficou bem ruim. E essas medidas, né, das sanções e tudo mais, e da ditadura, fez com que a Venezuela ficasse isolada do cenário internacional. Tá? Só que este ano de 2023 permitiu que a Venezuela voltasse ao cenário internacional. Então a Venezuela passou de ser um país excluído a um país fundamental
para o equilíbrio das forças mundiais. Isso porque a guerra na Rússia contra a Ucrânia, né, gerou uma crise energética, principalmente relacionada ao petróleo e o gás natural. E a Venezuela é um grande produtor desses dois itens. Então, os Estados Unidos retirou as sanções da Venezuela para que a Venezuela pudesse comercializar novamente petróleo e gás para poder sair dessa crise econômica, né? E a Venezuela, então, passou de par internacional para ser um salvador, mas um elemento fundamental para voltar ao equilíbrio energético mundial, digamos assim, né? E se aproveitando dessa situação, a Venezuela então resolve voltar ao cenário internacional, mas voltar muito fortalecida. E aí a Venezuela então cria um impasse com a Guiana, tentando anexar parte do território da Guiana, que é o território de Essequibo, alegando a Venezuela que tem direito ao território por questões de ocupado lá do período colonial, enfim. O fato é, pessoal, que a Venezuela só está interessada em Essequibo por conta do potencial petrolífero que Essequibo tem, né? Isso gerou uma tensão entre a Venezuela e a Guiana, principalmente porque esse petróleo de Essequibo ele já estava meio que negociado para ser explorado pelas petrolíferas norte-americanas. Os Estados Unidos já fez manobras militares na região, a Venezuela quer fazer manobras na região e o Brasil, como liderança, vai ter que ser um dos mediadores para que um conflito não aconteça e haja uma solução pacífica para esse problema. Tá? Então, o Brasil vai ter que se impor, né, como liderança e colocar um fim a esse impasse. O fato é que a Venezuela, realmente, nesse momento, para o mundo, ela é importante pela quantidade de petróleo que ela possui e a gente tem essa questão da anexação da Guiana. Então, a Venezuela não é muito confiável em termos econômicos internacionais. Só cuidado aqui, atentem para o detalhe. É os fatos que estão sendo mencionados que podem aparecer na prova de vocês. Tá? Professor, por que você está falando isso? Porque a gente podia fazer uma discussão enorme sobre o governo argentino, sobre a questão desse equilíbrio, a economia brasileira, sobre a situação do Paraguai. Aqui são os principais pontos que podem aparecer na sua avaliação. Então, prestem muita atenção nesses detalhes, anotem tudo com calma, para que a gente possa sair bem nessa prova. Tranquilo? E aí, veja só. O Mercosul, pessoal, ele tem uma série de desafios que precisa ser superado para o Mercosul melhorar. O Mercosul é um bloco econômico relativamente bom, né? Traz lucros para os seus países, mas ele poderia ser melhor. Então, existem alguns desafios que fazem com que o Mercosul não cresça e aproveitando todo o seu potencial. Então, por exemplo, um deles é a questão do narcotráfico. E aqui um destaque enorme para Brasil e Paraguai, né? Principalmente na fronteira dos dois países, onde a gente tem uma circulação de armas e drogas, né? Isso impede que o Mercosul se desenvolva e atraia investimentos, porque países não querem investir seu capital em áreas onde tem o domínio do narcotráfico. Tá? Então, isso é um problema seríssimo de segurança que o Mercosul precisa trabalhar para resolver. Um outro ponto são as rivalidades históricas entre os seus membros. Né? Mostro para vocês as tensões entre Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, elas são bem reais e isso dificulta o crescimento do bloco. Tá? Outro fato também é a instabilidade política que os países do Mercosul enfrentam de vez ou outra. Né? Então, ameaças à democracia. Por exemplo, em 2012, o Paraguai foi suspenso do Mercosul por organizar o impeachment do presidente da época, Fernando Lugo, em menos de 24 horas. A Venezuela está suspensa porque o Nicolás Maduro se tornou um ditador no território venezuelano. Né? A bipolarização da política aqui no Brasil, que também causa certa instabilidade de certo modo. Tá? Então, tudo isso faz com que o mercado internacional olhe para o Mercosul com certa desconfiança. Né? E as crises econômicas que muitas vezes são consequência dessa instabilidade política. Então, essas crises econômicas elas fazem com que o crescimento desses países fique comprometido. E aí você não se torna atraente para investimentos internacionais. No caso do Mercosul, as crises ambientais elas são motivadas, né,
em decorrência do extenso desmatamento, e aí se torna, por exemplo, um problema energético, que a maioria dos países do Mercosul, assim, o Brasil está incluído nesse contexto, depende da água para a produção de eletricidade. Né? Então, crises ambientais, crises energéticas. Né? Então, isso é bem complicado, isso precisa ser melhor administrado. Né? Nos últimos anos, o Mercosul sofre com a forte influência da China na região, inclusive o Uruguai ah, já ensaiou em alguns discursos, né, uma possível retirada do Mercosul, porque é mais vantajoso negociar com os chineses, é muito mais lucrativo. Então, isso é um ponto também que preocupa. Né? Então, a concorrência chinesa, as oportunidades de negócio que os chineses oferecem para o bloco, então isso termina sendo um problema para os membros. Né? Então, o Uruguai já ensaiou que o Mercosul não é mais tão interessante, porque a China oferece mais vantagens. O próprio Paraguai também tem um discurso parecido. E aí isso é um problema porque abala, né, o destino do bloco econômico. Tá? E por último, os próprios problemas com infraestrutura. Né? Estradas, pontes, sistema de comunicação que ligam os países do Mercosul são bem frágeis, poderiam ser melhores para dinamizar a economia dentro do bloco. Tá? Então é muita coisa que o Mercosul precisa rever para continuar com o crescimento e, digamos assim, aproveitar todo o seu potencial. Tá certo? E aqui algo legal também para a gente lembrar, que é justamente isso aqui, o acordo entre Mercosul e União Europeia. Tá? Esse acordo era visto com bons olhos por grande parte dos economistas aqui no Brasil e na União Europeia, só que esse acordo terminou, né, e não acontecendo, e dificilmente vai acontecer porque eles barrem dois pontos que são fundamentais. Primeiro, a questão agrária e ambiental. Né? Os europeus exigem que os países do Mercosul se adequem às causas ambientais globais. Tá? Ou seja, que praticam agricultura sem desmatamento e com uso limitado de agrotóxicos. Esses são chamados, pessoal, de causas fitossanitárias ou causas ambientais. O que acontece? A União Europeia, de certa forma, ela tem medo da concorrência direta dos produtos agrícolas brasileiros com os produtos agrícolas europeus. Se esse acordo é fechado, não se terá mais imposto sobre os produtos agrícolas do Mercosul dentro da União Europeia. O que faria, por exemplo, com que o mercado do Mercosul ganhasse muito, porque a gente consegue produzir mais e com mais qualidade do que os europeus. Não é? Então, a quantidade e qualidade do Mercosul prevaleceria. Então, os europeus têm muito medo disso. Então, eles criam as cláusulas fitossanitárias, né, e ambientais para dificultar essa negociação. Agora, é claro, os países realmente do Mercosul precisam produzir voltados com a questão da sustentabilidade. Isso é fato. Né? Mas essa exigência da União Europeia está relacionada a isso. Tá? E também outro ponto que a gente tem, que dificultou muito esse acordo, é a questão industrial. Os países do Mercosul exigem que haja transferência tecnológica e cooperação científica para que as indústrias europeias possam se instalar aqui. Ou seja, os países do Mercosul estão dizendo o seguinte, olha, beleza, a gente vai abrir as portas para a sua indústria, só que a sua indústria vai ter que contribuir. Como? Transferência tecnológica. Vai ter que ensinar a gente a usar essa tecnologia e nos autorizar a usar essa tecnologia. E também a gente vai precisar de cooperação científica. Vocês vão ter dizendo aí o que vocês estão produzindo para que a gente possa produzir também. Então, vocês vão ensinar a gente a produzir tecnologia. E aí os países da União Europeia, obviamente, não concordam com essa cláusula, porque a tecnologia é a mola, né, dessa quarta revolução industrial, é o capital do futuro. Então, esses dois impasses dificultaram a conclusão desse acordo. Tá certo? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Uma excelente semana a todos. Lembrando que nessa quinta-feira tem aula, né? E a gente vai falar sobre o cotidiano brasileiro, que é o último tópico do edital. E provavelmente desse tópico, acho que a gente vai ter alguma temática relacionada à redação para PM
e também teremos questões nessa prova. Então, excelente semana a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, soldado!